Hoje temos mais um vídeo do canal do Neve. Eu me chamo Leandro, sou doutorando em Ciência das Religiões, membro do NEV, que é o Núcleo de Estudos de Vikings Escandinavos, e o tema de hoje é sobre Lagertha, uma personagem bastante popular ultimamente, graças à série Vikings, produzida pelo Michael Hirst e pelo History Channel. Vamos falar um pouco sobre quem teria sido essa heroína que encanta alguns, que fascina também. No caso, eu vou falar um pouco da Lagertha baseado no verbete que eu escrevi para o Dicionário de História Escandinava e Viking, que será lançado em breve pela editora Edra de São Paulo. Para saber um pouco sobre a Lagertha, quem acompanha a série sabe que ela é casada com o Ragnar Lothbrok, que é o protagonista, que ela na série, já alertando um pouco de spoiler lá, ela é uma fazendeira, dona de casa, uma mãe, depois ela se torna uma guerreira. Aí depois, mais pra frente, vai começar a se desenvolver toda uma história à parte com ela, que ela vai galgar posições sociais até conquistar o trono. Ou seja, ela vai se tornar uma rainha. Mas isso é dentro da série. A proposta aqui é falar o que se sabe historicamente sobre a Lagertha. Lagertha realmente existiu? Ou é uma personagem literária? Ou é uma lenda? A resposta nisso se encontra neste livro aqui, chamado Gesta Danorum, que às vezes também pode ser traduzido como a história dos dinamarqueses. Essa obra é uma crônica medieval do final do século XII, creditada ao clérigo Saxo Grammaticus. Saxo Grammaticus é um pseudônimo desse autor aqui, que ele escreveu vários livros sobre a história dinamarquesa. No caso, o livro que nos interessa é o número 9, no qual vai contar a história de Ragnar Lothbrok e da Lagertha. A história começa com uma batalha. O rei Sigurd Ring da Noruega tem os seus domínios invadidos pelo rei Fro dos Suenos, que é lá do sul da Suécia, e durante esse combate o rei e seu exército é destruído, são mortos. Só que as mulheres são poupadas. Aí o que o rei Fro faz? O rei Fro, para humilhar todo o reino, ele captura essas mulheres e envia para um prostíbulo. Enquanto está ocorrendo, algumas mulheres escapam. Uma delas é Lagertha. Lagertha consegue fugir e se esconde. Após o conflito, um dos netos do falecido rei norueguês, o Sigurd, é alertado sobre o que houve. Então ele reúne um exército para vingar a morte do avô. Esse neto é o Ragnar Lothbrok. Ragnar viaja até a Noruega para confrontar confrontar Fro. Enquanto eles estão lutando lá, ele avista uma mulher trazendo cota de malha, roupa masculina mesmo, usando um escudo, uma lança ou talvez uma espada ou um machado. A fonte não é clara sobre isso. E essa mulher é nada mais, nada menos do que a própria Lagertha. Ragnar, ele acaba se deslumbrando pela beleza, a coragem e a intrepidez da própria Lagertha. E posteriormente, quando ele põe fim ao conflito lá, que ele consegue vingar a morte do avô, ele vai procurar Lagertha e eles se casam. Da união dos dois nascem duas filhas, da qual a fonte não cita os nomes, e um filho chamado Fridolif. O casamento deles, segundo Saxo, dura poucos anos. Depois disso, Ragnar pede divórcio e vai tentar disputar a mão em casamento de uma princesa da Suécia chamada Tora. Aí isso vai ser uma história para outra ocasião em outro vídeo. Mas retomando a Lagertha vai se casar posteriormente com um Jarl. Jarl é um senhor, que às vezes na historiografia inglesa, normalmente eles traduzem como Earl, como se fosse um conde, apesar que não tem esse valor nobiliárquico mesmo. Esse Earl não se sabe quem foi, a fonte não menciona o nome dele. Lagertha se casa com ele, vive alguns anos. Ela chega a ajudar o Ragnar depois em alguns conflitos, enviando tropas, recursos, e posteriormente o marido dela morre por causas misteriosas e suspeitas. Não se sabe ao certo, o texto fica em aberto. Então, depois que esse Earl morre, Lagertha assume as terras dele e passa a governar como uma senhora. Depois desse acontecimento, a história dela se encerra. Saxo não conta mais nada, não se sabe mais o que houve com Lagertha. Deve ficar a questão. Essa crônica, ela diz que Lagertha realmente existiu? Não podemos confirmar isso. Apesar da crônica de Saxo relatar realmente acontecimentos históricos, ele também relata acontecimentos com um teor lendário e possivelmente também um teor fictício, literário. Não se sabe ao certo se Lagertha foi uma personagem real. Apesar da crônica de Saxo Grammaticus conter realmente acontecimentos históricos, não podemos garantir que Lagertha tenha sido uma personagem real. Faltam muitas evidências com ela. Inclusive, enquanto o marido dela, o Ragnar, tem várias referências em outras histórias, em outras sagas no caso, Lagertha só aparece exclusivamente dentro da crônica
dos Saxo Grammaticus, ou seja, os Extra Danorum. Fora desse livro, não se sabe mais nada sobre a personagem. Os historiadores, os mitólogos literários consideram ela uma personagem lendária. Lagertha, para a tristeza de alguns, não existiu, ou pelo menos não tem nenhuma evidência dela. No caso, queremos mostrar que, apesar de a série Vikings ter toda essa questão baseada em alguns fontes históricas, mas essencialmente a série é de ficção. Muitos personagens de lá são ficção, a trama em si é ficção. A Lagertha do livro é uma personagem, a dos seriados é outra. Inclusive, a personagem do seriado, talvez para o público atual, seja bem mais interessante daquela guerreira, aquela antiga donzela de escudo, que luta brevemente, depois se torna esposa e acaba abandonando as armas para se tornar mãe e dona de casa. Enquanto que a Lagertha do seriado é o contrário. Ela já começa como dona de casa, mãe, torna-se guerreira e depois vai lutar até se tornar uma rainha. Então, com isso, encerramos essa apresentação de hoje. Dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir também. Eventualmente, vamos lançar novos vídeos, talvez também falando sobre Ragnar, Lothbrok e outros personagens também do seriado. Obrigado.